Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 6, Mateus 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5. Amém? Todos acharam? Mesmo assentados, mas em reverência à palavra do Senhor, o texto diz assim, a partir do 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vô-lo pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra, que é rica, é preciosa, é transformadora, que coloca o homem num estágio lá embaixo, que te retira o homem de um estágio lá de baixo e o coloca lá em cima, Senhor. Que produz a transformação que o homem tanto necessita, Deus. Que nessa noite o teu Espírito Santo possa agir nas nossas vidas, possa ter liberdade e encontrar boa terra nos corações, para que nós possamos sair daqui transformados, Deus. Nos abençoa nessa noite, seja bem-vindo, Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio e glorifica o teu nome. Oramos assim, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, esse texto aqui é um texto tremendo, porque ele, de certa forma, combinado com o que nós vemos lá em Gênesis, capítulo 3, verso 8, quando o Senhor, o texto diz que o Senhor, na viração do dia, ele passeava ali e ele teve um encontro com o homem, no momento em que o homem estava se escondendo dele, porque havia pecado. Eu entendi aqui que aquilo ali era uma rotina de Deus. Naquele dia, um dia fatídico para a humanidade, porque o homem caiu, havia caído. Eu imagino que dias anteriores aquilo era uma rotina para Deus, e naquele passear de Deus, eu conjecturo que Deus tinha frequentes encontros e contatos com o homem que ele havia criado. E eu entendo também que era prazer de Deus, e ainda é prazer de Deus, que o homem possa se relacionar com frequência. Que Deus pudesse se relacionar com frequência com o homem. Naquele dia, o homem acabou perdendo, de certa forma, a profundidade desse relacionamento. Mas só, queridos, que neste tempo, no tempo em que nós estamos vivendo, muitos de nós estamos nos distanciando cada vez mais de Deus por falta de uma
pequena palavrinha, por falta de oração. Buscamos muitas coisas, mas a qualidade, eu não estou falando aqui a respeito de tempo de oração, mas qualidade de oração. Não é orar muito tempo, mas é orar, buscar a presença de Deus e procurar se relacionar com Ele com qualidade, viu, Eliane? É com qualidade, é qualidade de oração. É você fazer alguma coisa com excelência. E hoje, infelizmente, muitos de nós, e é comum nós ouvirmos de muitas pessoas, eu não tenho tempo para orar, pastor. Estou sem tempo para orar. Eu não consigo orar, falta tempo. Não consigo parar, pastor. Não consigo parar para orar. E a oração, queridos, é um instrumento precioso que Deus nos deu para que nós pudéssemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E se nós não oramos, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus. Nós ficamos cada vez mais distantes e ficamos com essa relação cada vez mais pobre, por falta de oração. Então, um dos principais pontos, ou uma das principais coisas que nós hoje precisamos buscar diante de Deus é estreitar cada vez mais esse nosso relacionamento com Ele através da oração. Não importa quanto tempo você ora, mas o tempo que você despende para orar, que seja um tempo de qualidade, um tempo em que você consiga estabelecer um relacionamento profundo com Deus. A igreja que quer vencer, a igreja que quer perseverar, ela precisa investir nisso, aprofundar o seu relacionamento com Deus, investindo na companhia de Deus, daquilo que Deus tem de melhor para nos proporcionar nesta relação que é mútua, acaba sendo mútua. Porque Deus, nesse texto aqui, como eu falei de Gênesis, Deus ele tem prazer em estar com o homem, em se relacionar com o homem. E nós, queridos, não podemos abrir mão disso. Nós não podemos abrir mão disso. Existe uma estratégia maligna, eu digo, e é maligna mesmo, nesse tempo em que visa ocupar a mim e a você cada vez mais para nos privar de ter esse relacionamento com Deus. E se nós não insistirmos, nós vamos nos afastar cada vez mais de Deus. É o trabalho, e eu vou dizer uma coisa para você, às vezes o trabalho dentro da própria igreja. Pode parecer paradoxal, mas não é, porque às vezes a gente se desgasta aqui, muitas das vezes chegamos aqui, mas nem oração nós fizemos, nem o relacionamento foi estreitado com Deus, porque investimos muito braço na obra, mas pouco coração. Investimos muita força na obra, mas pouca alma na presença de Deus. E é por isso que muita coisa não dá certo, pastor. Porque tem mais braço do que o coração. E eu quero dizer uma coisa para você, quando nós entendermos isso e colocarmos mais coração, nós vamos gastar muito menos braço. Muito menos esforço, pastor. Sabe por quê? Porque quando nós empenhamos muito braço, a obra fica parecendo que é mais nossa, mas quando nós empenhamos mais coração, a obra literalmente ela é de Deus. Ela é de Deus. E aí, queridos, nesse texto aqui, é um texto em que Jesus ele ensina a importância de uma oração íntima com Deus. Nesse texto aqui, Jesus ele não nos ensina como, por incrível que pareça, ele não nos ensina como deveria ser feita essa oração. Não é, entenda bem, queridos, não é uma oração para que nós venhamos a usar de modelo e estar repetindo aqui. Jesus ele está ensinando um processo. É um processo que nós vamos tratar disso aqui nessa noite. E se nós entendermos esse processo, a nossa vida, a nossa relação com Deus, ela pode sair daqui diferente, ela vai sair daqui transformada.
E aí, queridos, tem duas coisas que prioritariamente nós precisamos quebrar. 2 tabus precisam ser quebrados. Aqui nesse texto nós temos a chamada oração do Pai Nosso, sim ou não? E aí o que precisa ficar claro é que essa oração não é uma oração que ela deve ser repetida. Jesus ele não nos ensinou uma oração para que nós ficássemos repetindo essa oração toda vez que nós fôssemos falar com Deus. Essa oração, ela foi ensinada para os discípulos como um processo de relacionamento com Deus. Não é para ser repetida. Se fosse assim lá no versículo 7, se eu não me engano, ele reprovou os fariseus a respeito das vãs repetições que eles colocavam nas suas próprias orações. Então a primeira coisa é que não é uma oração para ser repetida. Repita comigo, não é para ser repetida. A segunda é que, e isso precisa ser quebrado, é que nós não podemos, algumas pessoas dizem que nós não podemos orar o Pai Nosso. Não tem problema nenhum em assumir essas palavras em formato de oração. Mas tem algumas ressalvas, e uma delas é que, se você quiser usar essas palavras para orar a Deus, você precisa saber o que você está falando, essa é a primeira coisa. E a segunda é que você precisa ter certeza que aquilo é o que você quer colocar diante de Deus. Ponto. Eu preciso saber o que eu estou falando, e eu preciso ter certeza que é aquilo que eu quero colocar diante de Deus. Então, quebrando essas duas coisas, eu queria que você estivesse acompanhando no texto comigo aqui. Essa oração, queridos, não é uma receita. Nessa oração nós não temos receita, entenda isso. Nessa oração nós temos princípios dentro desse processo. E você já vai entender do que eu estou falando. Tá bom? Se você ver aqui, a primeira coisa, são 7 princípios que nós temos aqui nesse texto. E a oração, ela começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, o primeiro princípio que Jesus ensinou para eles e está nos ensinando aqui, é que nós precisamos reconhecer a soberania e a santidade de Deus quando nós nos relacionamos com Ele. A soberania de Deus, ela é imutável, ela é inquebrável. E no nosso relacionamento com Deus, queridos, já que nós sabemos que Deus ele é um Deus onipotente, amém? Sim ou não? Sim. Ele é um Deus onipotente, Ele tem todo o poder nas mãos dEle, sim ou não? Sim. Toda adoração é devida a Ele, sim ou não? Sim. Então, nesse relacionamento com Deus, quando eu entendo, quando eu reconheço a soberania de Deus e a santidade de Deus, eu consigo já chegar quase que na metade do caminho dessa relação, desse relacionamento. Porque hoje, infelizmente, queridos, o pastor acabou de falar aqui, a tentativa do homem hoje de quebrar a santidade de Deus, isso é uma audácia. Isso é uma audácia o que esse prefeito está querendo fazer aqui na cidade. Nosso Deus, Ele é onipotente, amém, é poderoso, mas isso é uma afronta, é um insulto, porque isso não é feito porque eles querem não, eles querem afrontar a santidade de Deus, como já fizeram em outro tempo, nos carnavais passados e tudo mais. Só que o nosso Deus, Ele é todo poderoso. E é por isso que eu digo que a batalha é travada, queridos. Que a batalha é travada, porque fazendo uma festa nesse dia, as invocações vão se intensificar, porque para eles vai ser dia de festa. E aí, mais do que nunca, a igreja precisa orar. Eles invocam do lado, a gente ora do outro. Eles invocam de lá, a gente ora de cá. Eles invocam de lá, a gente ora de cá. E aí eles vão ver quem é o Deus Todo-Poderoso. É batalha travada, queridos. E é batalha travada sim. Precisamos tomar muito cuidado.
A palavra de Deus lá em Mateus 26, 39. Jesus, na sua oração, ele diz assim, e indo um pouco adiante, Jesus prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Se o próprio Jesus, na sua oração, estava reconhecendo a soberania de Deus, colocando nas mãos dele o seu futuro, quem somos nós para achar que nós devemos determinar o que Deus deve fazer? Ele é soberano. E isso que você está passando, que talvez você tenha trazido aqui, tenha chegado até aqui, problemas, dificuldades, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Como o pastor colocou aqui, se Deus agir no teu problema, no meu problema, Ele é Deus. Se Ele não agir, Ele continua sendo Deus, porque Ele é soberano. E nós precisamos reconhecer isso. Amém? O segundo princípio, no texto, venha o teu reino. E nesse princípio, queridos, nós precisamos manifestar no nosso relacionamento com Deus o desejo de que o reino dele seja estabelecido aqui na terra. Isso precisa ser um desejo nosso. E infelizmente, pastor, tem muito crente pedindo Jesus para esperar um pouquinho, não volta agora não, que tem um monte de coisa para eu fazer aqui ainda. Calma, aguarda um pouquinho aí, Jesus, porque tem umas coisinhas que eu preciso resolver. Querido, o crente que é crente, ele está ansioso pela volta do Senhor Jesus. Apesar do governo dele já estar estabelecido aqui nessa terra. Vivemos um tempo em que o arbítrio de Deus chegou até nós. Um árbitro de futebol, ele, quando vai, ou qualquer outro esporte, não só futebol, vôlei, basquete, qualquer árbitro, quando ele vai apitar qualquer partida, ele faz com que as regras elas sejam cumpridas segundo um regulamento, o regulamento do futebol, as regras de futebol, as regras do basquete, do vôlei, Carlinhos, que joga um exímio atleta, conhece muito bem. E ali a justiça desse árbitro está em cumprir aquilo que está no regulamento. E a justiça de Deus, queridos, na nossa vida está em fazer-se cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Nosso Deus, Ele é um Deus justo. Marcos 1,15 diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi a primeira pregação de Jesus. E Jesus já anunciando o reino de Deus, que é o governo de Deus sobre os homens. Nós não temos condições, queridos, de governar a nossa própria vida, quiçá arbitrar qualquer coisa, porque a nossa regra está manchada pelo pecado. Mas quando nós recebemos o governo de Deus, que foi estabelecido quando Jesus veio até esta terra, o arbítrio passa a ser dele, as regras são dele, e aí nós temos a garantia de que vamos vencer a partida, para a glória do nome dele. Então, queridos, o propósito de Deus é justamente isso, e esse tem que ser o nosso também, de ver, de desejar que o reino de Deus ele seja estabelecido nesta terra. E o governo de Deus só vai ser estabelecido na minha e na tua vida? Não. Ele vai ser estabelecido na vida de todos quantos forem chamados e entregarem a sua vida para Ele. E nesse contexto Deus usa a mim e a você, para que outras pessoas possam ser confrontadas com este Evangelho, e assim o governo de Deus venha sobre a vida dessas pessoas também. Isso precisa nos incomodar, porque no nosso relacionamento com Deus, queridos, nós precisamos entender, precisamos expressar, melhor dizendo, precisamos desejar que esse governo venha sobre o nosso vizinho, sobre o nosso parente, o colega de trabalho.
E não fique somente sobre as nossas vidas. Nós nos empenhamos muito pouco nisso, queridos. Eu estava vendo uma história, uma ilustração. Eu vou encurtar ela um pouquinho, mas em suma, era um rapaz que ele queria descobrir, obter resposta para algumas coisas. E uma delas ele queria saber como é que ele poderia fazer, ou o que ele poderia fazer para buscar a Deus. Ele fazia de tudo, mas ele não conseguia buscar a Deus. Então ele procurou um determinado sábio, foi longe, longe atrás daquele sábio. E aí quando ele encontrou o sábio, ele começou a contar: eu já fiz isso, não consegui buscar a Deus, eu já fiz aquilo, eu não consegui buscar a Deus. E aí o sábio, sem falar muita coisa, simplesmente levantou, saiu, pediu que ele viesse atrás dele, levou ele lá para fora, e eles continuaram caminhando, foram até a beira de um rio ali próximo. E aí o sábio foi entrando no rio e pediu que ele fosse atrás, e o rapaz foi atrás, e aí as águas começaram a bater no joelho, e eles foram andando mais e mais, e as águas começaram a bater na cintura, e eles foram mais um pouquinho, e quando as águas começaram a bater praticamente no peito, o sábio se aproximou dele, deu uma rasteira dele dentro d'água e colocou ele debaixo d'água e ficou segurando. E aí o rapaz se batendo ali, começou a faltar o ar, pastor. E o sábio segurando ele, que parecia até que queria matar o rapaz. E o sábio, sem falar nada, ficou segurando. E quando o sábio viu que ele já estava quase se afogando, o sábio soltou. Ele levantou, começou a reclamar. Falou que o sábio estava doido, o que ele estava fazendo. E aí o sábio disse para ele assim, o dia em que você buscar a Deus, da mesma forma que você buscava o ar para respirar, você vai conseguir encontrá-lo. E é isso, queridos, que nós precisamos fazer. Às vezes nós não temos a percepção do quanto nós estamos nos empenhando para que o reino de Deus ele seja estabelecido nessa terra. O nosso desejo é muito pequeno. Será que vai ser necessário nós irmos para debaixo das águas ou passarmos por um momento de dificuldade para vermos o quão precioso é que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra? Fala para o teu irmão assim, o governo de Deus começa por você. Aleluia. O terceiro princípio, queridos, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Esse princípio aqui, queridos, é um princípiozinho que mexe com alguns de nós, de forma profunda, porque este princípio diz para nós que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, pastor. Se submeter à vontade de Deus, e tem gente aí que está com a serviço um pouquinho difícil para se submeter à vontade de Deus. Nós só vamos ser bem-sucedidos nesse relacionamento com Deus, você só vai ser bem-sucedido nessa relação com Deus, quando você, nesse relacionamento, nas orações que você faz, você se submeter à vontade dEle. E muitas das vezes a gente quer colocar Deus na parede e prensar e dizer: Deus, eu quero assim, eu quero assado. É um determinismo tremendo que tem pairado por aí, como se nós fôssemos de Deus e Deus fosse a criatura, fosse o ser humano. Não, queridos. Nós precisamos nos submeter à vontade dEle. Romanos 12:2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É sempre, sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Nós temos o exemplo de Jesus lá em João 6:38. O próprio Jesus, ele falando: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então precisamos nos submeter à vontade de Deus. Nessa relação com Ele, a vontade dEle sempre precisa prevalecer. Eu não sei o que você está buscando diante de Deus. E eu falei isso para uma pessoa essa semana a respeito disso. Ela queria que nós orássemos por uma causa. E a gente está sempre disposto a orar. Vamos buscar a presença de Deus. Mas só que tem um detalhe, queridos, nós nunca sabemos, se não for revelado, lógico, qual é
a estratégia que Deus está usando para trabalhar na vida daquela pessoa. E às vezes a gente vai orar e a gente está orando de forma contrária ao que Deus quer fazer. É lógico que o nosso desejo é que Deus possa alcançar ou fazer a obra da forma mais branda, né, Eliane? Da forma mais suave possível. Mas quem sou eu para dizer como Deus ele vai fazer o que ele precisa fazer na vida de alguém? Não. Então, queridos, precisamos entender que a vontade de Deus ela vai ser sempre soberana. E aquilo que você está passando, aquilo que está acontecendo com você, não vai mudar a natureza de Deus, se Ele fizer ou não. E nós precisamos, no nosso relacionamento com Ele, nutrir isso, cultivar isso. Precisamos estar sujeitos à vontade do Pai. Quarto princípio, queridos, para a gente andar um pouco mais aqui, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. O nosso Deus, Ele é um Deus supridor. A Cristina estava falando aqui, maravilhoso. Deus é maravilhoso, né, Cris? É assim que Deus faz, Ele supre. Ele supre de forma tremenda. Ele é um Deus supridor e quem se relaciona com Ele precisa ter essa certeza de que no momento certo, no tempo certo de Deus, Ele vai atender a necessidade que eu e você temos. Segundo a vontade dEle, naturalmente, Deus sabe de tudo, Ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos nunca desconfiar dos atos supridores de Deus. Nós precisamos sim reconhecer que Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Até a falta de alguma coisa pode ser uma necessidade nossa. Você acredita nisso? Deus ele pode estar deixando de nos dar alguma coisa para nos suprir em outra. Então Deus ele sempre vai suprir a nossa necessidade. Fala para o teu irmão assim, ó, a tua necessidade está nas mãos de Deus. A tua necessidade está nas mãos de Deus. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas, não é só uma e outra não, todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele vai suprir a minha, vai suprir a tua necessidade, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Aleluia. Quinto princípio. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aí também no calo de alguns de nós dói um pouquinho. Porque na nossa relação com Deus nós precisamos estar dispostos a perdoar para receber o perdão de Deus. Essa é uma das maiores dificuldades que o ser humano ainda tem. Mas existem algumas estratégias. Nós precisamos olhar quem nós éramos e o quanto Jesus nos perdoou. Quando nós conseguirmos enxergar que o amor de Deus era muito grande, porque os meus pecados também eram muitos, nós conseguimos olhar para a vida do irmão, para a vida do próximo, e ver que ele, tanto como nós, merece perdão. A falta de perdão traz males terríveis para a nossa vida. Muitas pessoas às vezes ficam cultivando ali raiz, cultivando a amargura vai crescendo, vai enraizando, por falta de perdão. Quando na verdade é recomendação de Deus, e isso precisa ser nutrido no nosso relacionamento com Ele, é perdoar. Perdoa e pronto. Só, é simples, pastor. Perdoa. Ah, mas eu não consigo. Aí você conversa com Deus. Peça para Deus tratar você, para que o perdão ele possa ser dispensado, porque o perdão de Deus sobre nós está condicionado à liberação do nosso perdão. Precisamos tomar muito cuidado com isso. A palavra de Deus lá em Efésios, capítulo 4, 32, tem
alguns textos que diz assim, esse texto especificamente: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Olha só que comparação. Você parou para pensar? Já parou para pensar? Aqui o apóstolo está falando que nós precisamos perdoar o próximo como Cristo me perdoou. Meu Deus, para pensar, queridos. Precisa ser feito. É princípio, e princípio ele é imutável. Ele é inegociável. Tenho dois textos aqui, um outro texto aqui, Colossenses 3,13. Suportando-vos uns aos outros. Tá? Suportar aqui não é o sentido de estar aguentando, não. É você suportar e você sustentar, você ajudar. Tá? E perdoando-vos uns aos outros. Ou seja, é para caminhar junto, vai ter treta, vai ter briga, mas é para perdoar. Para perdoar, não fica chateado comigo não, me perdoa. O caminho é esse é o caminho da tua vitória. É perdoar. Então fala para o teu irmão assim, ó, me perdoa, meu irmão. Me perdoa. Amém? Sexto princípio, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Precisamos pedir proteção a Deus no nosso relacionamento, na oração veiculada. Nós precisamos pedir proteção a Deus contra a tentação, né, na guerra contra a nossa carne, mas precisamos também pedir proteção a Deus contra a ação maligna. Né? Falamos aqui de guerra, a guerra está travada. Irmãos, não fiquem olhando para as estrelas de forma distraída. Se você está atento, nós vivemos um tempo, e eu não estou falando de política aqui não, tá? Zero política. Isso é advento. Nós vivemos um tempo em que as coisas para a igreja vão ficar cada vez mais apertadas. E mais do que nunca, nós precisamos estreitar o nosso relacionamento com Deus. Muitos vão desistir pelo caminho porque não vão aguentar a pressão, pastor. Mas eu vejo aqui muitas pessoas que vão permanecer fortalecidas no Senhor, aguardando até o final, porque a palavra de Deus, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Já tem países na América do Sul fechando igrejas. Já tem países na América do Sul em que as reuniões já estão proibidas. Já tem padre, né? Eu vi um caso aí de um padre preso. América do Sul. Mas isso daí não foge em nada do que a palavra de Deus já nos alertava a respeito do que aconteceria nos últimos dias. Eu me alegro, eu não sei você, mas eu me alegro, sabe por quê? Porque se isso está acontecendo, a palavra está se cumprindo, é porque o meu Senhor está às portas, aleluia. Está chegando a hora, aleluia. A hora em que nós vamos estar nos encontrando com Ele nos ares. E estaremos face a face, aleluia. Face a face com Ele entrando numa eternidade. Por isso eu digo para você, ser fiel. Ser fiel, ser fiel. Essa versão aqui que nós lemos foi a ACF. Eu gosto mais especificamente nesse texto da Revista Atualizada e da Nova Versão Internacional, que o texto diz assim: não nos deixes cair em tentação. Em tentação. A outra versão deixa muitas pessoas um tanto confusas. A nossa língua é uma língua pobre. Você sabia disso? O português é uma língua pobre, muito pobre. Frente ao grego, frente ao hebraico, é uma língua pobre, muito pobre, paupérrima. Porque fica difícil de você tratar algumas coisas ou traduzir algumas palavras com a língua portuguesa. Todo mundo sabe o que é ágape, filéu,
muitas pessoas, muitos de nós sabemos aqui que está tratando da mesma palavrinha no português. Então aí já é um retrato claro da pobreza da nossa língua. Você fala amor, mas tem em outras línguas vários tipos ou várias outras palavras que vão definir tipos específicos de amor e por aí vai. Mas nesse caso aqui, o que nós precisamos entender este princípio é que no nosso relacionamento com Deus, nós precisamos pedir proteção. Proteção contra a nossa própria carne, proteção na nossa guerra contra o mal. A batalha está travada, aleluia. E o último princípio, a hora está avançando, não quero me demorar muito. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Então aqui, o sétimo e último princípio ensinado por Jesus, é que nós precisamos adorar a Deus, reconhecendo o poder dEle, reconhecendo a glória eterna dEle. Isso precisa ser algo frequente, precisa ser algo que sai de dentro, queridos. A oportunidade, como o próprio pastor nos falou aqui nessa noite, a oportunidade de nós estarmos aqui, e eu reitero, nós ainda podemos estar aqui. Porque em outros países, as pessoas para fazer uma reunião como essa, em alguns países, tem que fazer escondido, Shirley. Tem que se enfiar em caverna para poder cultuar. Muitos não valorizam a Bíblia que tem. Mas tem muitos países que uma folha, uma paginazinha dessa Bíblia, a pessoa guarda como se fosse uma barra de ouro, porque eles não têm acesso a uma Bíblia como nós temos. Então, queridos, isso é motivo para nós adorarmos a Deus em qualquer circunstância. Está tudo bem contigo? Adore. Não está? Continua adorando. Adore, adore, adore. A ordem de Deus, a recomendação de Deus é essa, é para adorar, Nelis. É para adorar. Não fique cabisbaixo, sabe por quê? Porque isso daqui são princípios estabelecidos, ensinados para aquele que quer estabelecer, estreitar o seu relacionamento com Deus. E nesse último princípio, Jesus ele fecha com o ensinamento da adoração. É o que Jesus fala para nós nessa noite, nesse sétimo princípio. Adore, adore, adore. Sua voz não é muito boa? Adore. Não sabe cantar? Adore. Eu acho que se tem alguém pior que o pastor, no bom sentido aqui, né? Mas sou eu. Lá em casa, quando eu começo a cantar, já fica todo mundo me olhando. Porque lá, ó, levita, a outra é levita, tudo levita, e vocês ficam tudo tirando onda comigo. Quando eu começo a cantar, aí eu vou cantar no banheiro, pastor. Eu estou sozinho lá. Não é? Hoje eu fui para o Getsemane, cantei à vontade lá, adorei, maravilha, tem que ser assim, porque se não for, queridos, se não for assim, a gente não consegue adorar, a gente tem que se desprender, precisa adorar, 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 e são esses que o nosso Deus, Ele procura, adoradores verdadeiros. João 4:23, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Onde estão os adoradores aqui nessa noite? É isso mesmo, adore. Abra sua boca, mas não somente a sua boca, abra a sua alma. Se rasgue na presença de Deus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, queridos, quando nós nos desprendermos dessa timidez espiritual e adorarmos ao Senhor como Ele é digno, como Ele precisa ser adorado, vai ter muita gente tendo olho, ouvido e boca aqui sendo trabalhado pelo agir de Deus. Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver só aquilo que você pode ver. Os céus vão se abrir para você. Sabe por quê? Você vai passar para o outro cômodo, vai passar para a sala da adoração. Você vai sair daqui e vai entrar, vai para o andar de cima.
Sabe por quê? Porque você conseguiu atingir a essência da adoração. E é por isso que eu digo para você, adore, adore, adore. Amém, queridos? E para concluir, resumindo esses 7 princípios, são 7 princípios. Esses 7 princípios, queridos, eles são princípios que, embora que eles pareçam, né, não somente os princípios, mas a própria oração ensinada, embora que a gente ache que ela é universal, ela não é. Você sabia disso? Muita gente diz que essa oração é oração universal. Não é. Não é, e eu vou dizer para você por que não é. Porque essa oração que foi ensinada por Jesus, que foi mostrada por Jesus aos discípulos e mostra para nós hoje como é que deve ser o nosso relacionamento com Ele, ela começa assim, ó, Pai Nosso. E pelo fato dessa oração começar desta forma, eu digo para você que essa oração, ela só vai atingir aqueles que forem filhos. Aqueles que foram filhos alcançados por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não adianta querer seguir princípios se você não tem vínculo com aquele que é o dono dos princípios. Essa oração aqui é somente para filho, é somente para quem é filho, somente para quem recebeu o direito de ser filho através de Jesus Cristo, Pai Nosso. E a palavra de Deus lá no primeiro capítulo do Evangelho de João, o texto diz assim, ó, falando a respeito de Jesus, e veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder ou o direito, dependendo da versão, de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Para ser filho tem que passar pela porta, tem que passar por Jesus Cristo. Não tem jeito, não tem outra opção. Quando Pedro pregava lá no capítulo 3 de Atos, no versículo 19, o texto lá diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Para se tornar filho, tem que passar por esse processo. Se arrepende, se converte, e aí sim os pecados eles são apagados, porque a presença do Senhor se faz presente na vida. A partir daí sim, você é filho. Romanos 10, capítulo 10, do 8 ao 9. Mas que diz, a palavra é esta, junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Preste atenção, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Você que veio aqui essa noite, eu quero te dizer o seguinte, vou reiterar isso, essa oração é para filhos. E você viu aqui, que não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. É Deus falando, que existe um processo para nós nos tornarmos filhos. E esse processo está à disposição de todos nós. Está à disposição de mim e de você aqui nessa noite. Quer que esses princípios façam parte da sua vida e sejam um norte no teu relacionamento com Deus, entre nesse processo. Jesus ele está hoje aqui de braços abertos para que você possa ser, como todos nós, recebidos como filho. Reitero aqui, a oração não é universal, ela é só para quem é filho. E para se tornar filho, tem que passar pela porta, e a porta é Jesus. Eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você também, que nos assiste pela live, que nos acompanhou até aqui, que você também fechasse os seus olhos.
e deixasse o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração. Deixasse e permitisse que o Espírito Santo de Deus possa fazer esta transformação na tua vida hoje. Querido, esse ensinamento de Jesus através da oração do Pai Nosso é riquíssimo, mas não tem como, através dessa oração, termos cobertura para qualquer pessoa. Essa seletividade não é minha, é de Deus, porque foi Ele quem nos ensinou isso. É Pai Nosso. E para que Ele possa literalmente ser Pai, nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Por isso eu queria que você realmente fechasse os seus olhos. E eu queria falar para você que veio até aqui nessa noite. Eu não sei qual é a tua condição, qual é a tua situação, mas Deus, Ele sabe. Sabe por quê? Porque Ele sonda o coração do homem, Ele esquadrinha. Ele esquadrinha. E talvez você tenha chegado aqui nessa noite com a sua vida como um turbilhão. Talvez muitos desses princípios sejam tudo que você precisa para ter na sua vida. Talvez você que nos assiste pela live veja nesses princípios coisas que você precisa para a sua vida. Mas eu quero dizer para você, tanto você que nos assiste pela live, como você que está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer para você que a oportunidade está sendo dada hoje. A oportunidade Ele está te dando hoje. Ele quer fazer de você filho, aleluia. Ele quer abraçar você como filho. Ele quer pegar você com todos os problemas e dificuldades que você tem e pegar no colo no meio de toda essa dificuldade. Mas o passo que Ele tinha que dar, Ele já deu. Ele já deu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, morrendo em favor de mim e de você. Agora a parte que cabe a você nessa noite é aceitar esse sacrifício, é receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esses princípios é para você também, mas somente se você se tornar filho, porque essa oração começa assim: Pai Nosso, Pai Nosso. Por isso eu queria te perguntar nessa noite: você quer se tornar filho? Você quer entregar a sua vida para Jesus nessa noite, aceitando o sacrifício dele por você? E assim se tornando filho, e naturalmente recebendo esses princípios na sua vida para que você possa caminhar na presença dele, estreitar o seu relacionamento com ele? Eu quero te fazer esse convite. Não feche o seu coração para Jesus não, Ele quer te abraçar hoje, Ele quer te carregar no colo. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão, onde você está. Levanta a sua mão, abra o seu coração, abra o seu coração e permita o Senhor nessa noite te abraçar e dizer assim, ó: vem, vem, meu filho, minha filha. Louvado seja o nome do Senhor.